Olá! Hoje é sábado, dia de Século News, edição especial. Lembra do cardeal que anunciou a eleição de Francisco como Papa? Pois é, ele faleceu essa semana nos Estados Unidos. Você vai ver também a reação dos iraquianos após a nomeação de um bispo do Iraque como cardeal. Relatório da Ajuda à Igreja que Sofre mostra conflitos na Índia. E tem também o lançamento do hino da próxima JMJ. O Papa Francisco participou de um encontro ecumênico na Itália. Os participantes pediram paz na Terra Santa. O Papa deixou Roma para um importante encontro em Bari, no sul da Itália. Lá, ele se juntou aos patriarcas e líderes das igrejas do Oriente Médio para rezar pela paz e pelo diálogo. Foi a primeira vez que eles se encontraram, pois possuem opiniões diferentes em várias questões. O Santo Padre cumprimentou um a um na entrada da Basílica de São Nicolau, um santo venerado pelos cristãos orientais e ocidentais. Entre os 19 líderes estavam católicos, ortodoxos e protestantes. Eles supervisionam comunidades que vão do Egito à Turquia, passando por Israel, Líbano, Síria e Iraque. Mais tarde, o Papa Francisco rezou com eles diante do túmulo de São Nicolau. Em seguida, eles percorreram as ruas de Bari no mesmo ônibus, a caminho de um encontro de oração pela paz perto da costa do Adriático. Lá, diante de 100 mil pessoas, o Papa expressou sua tristeza pela indiferença diante da situação terrível no Oriente Médio. Ocupazioni e forme di fondamentalismo. Guerra, violência e destruição, ocupações e diversas formas de fundamentalismo, migração forçada e abandono. Tudo isso aconteceu em meio ao silêncio cúmplice de muitos. O Oriente Médio se tornou uma terra de pessoas que deixam suas próprias terras para trás. Há também o perigo de que a presença de nossos irmãos e irmãs na fé desapareça. Di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata. Mais tarde, o Santo Padre recordou o motivo da reunião, de rezar pela paz e mostrar aos que vivem na região que, independente de sua fé, não estão sozinhos. E noi vogliamo essere voce. A indiferença mata e desejamos elevar nossas vozes em oposição a essa indiferença assassina. Queremos dar voz àqueles que não têm, àqueles que só podem enxugar suas lágrimas. Hoje, o Oriente Médio está chorando, sofrendo e em silêncio enquanto outros pisam nessas terras em busca de poder ou riquezas. Cerca di potere e ricchezza. Durante a cerimônia, os líderes cristãos disseram suas intenções pessoais. Do Papa Copta Travado II ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I, ao Patriarca de Bagdá Luís Rafael Aissaco. Um coro também cantou peças em duas línguas do Oriente Médio, árabe e aramaico. Então, os patriarcas acenderam uma vela como símbolo de paz. Depois, eles voltaram para a Basílica, onde em uma mesa redonda se reuniram em sinal de igualdade. Eles compartilharam suas preocupações e discutiram medidas para trazer paz à região e proteger a minoria cristã que paga as consequências da violência. 100 anos atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, os cristãos representavam 20% da população do Oriente Médio. Agora, eles são apenas 4%. Como o Papa diz, o Oriente Médio se tornou uma terra onde as pessoas deixam suas próprias terras. Morre nos Estados Unidos o cardeal que anunciou a eleição de Francisco como Papa. Veja só. O cardeal Jean-Louis Tauran morreu nesta madrugada. Ele foi a pessoa que anunciou a eleição do Papa Francisco.
Ele era francês, nascido em Bordeaux, há 75 anos. Aos 26 foi ordenado sacerdote e começou a trabalhar no Vaticano 20 anos depois. Ele foi um colaborador fiel e próximo dos 3 últimos papas. João Paulo II o nomeou ministro das Relações Exteriores do Vaticano. Eu me lembro que ele me disse brincando: eles dirão que você é jovem demais. Quantos anos você tem? Eu disse a ele que tinha 47 anos. Ele respondeu: ah, sim, você é jovem, mas vai superar essa doença em breve. João Paulo II fez dele o cardeal arquivista e bibliotecário, e Bento XVI o colocou à frente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Enquanto esteve lá, ele trabalhou para construir pontes com o mundo muçulmano. Por essa razão, ele não conseguia disfarçar sua dor nos ataques cometidos por radicais. Sempre tentamos dialogar, mas esses crimes ocorrem sem justificativas. Eles não seguem o verdadeiro Islã. Isso é muito ruim, porque eles diminuem a credibilidade do diálogo interreligioso. As pessoas ficam confusas sobre se são verdadeiros crentes ou não. Papa Francisco nomeou o camerlengo da Santa Igreja Romana, isto é, chefe da Igreja Católica durante a vaga da Sé Apostólica. Ele morreu em Connecticut, Estados Unidos, onde estava recebendo tratamento para combater o mal de Parkinson. Com sua morte, o número de cardeais eleitores é reduzido para 124. Igreja do Iraque celebra nomeação de cardeal. Segundo iraquianos, é um sinal de aproximação do Papa Francisco com os cristãos que sofrem naquele país. Em 20 de maio, o Papa divulgou a lista dos novos cardeais. Entre eles, Francisco incluiu o patriarca caldeu Luís Rafael Sacco. Sua Beatitudine Luís Rafael I Sacco, patriarca de A Igreja do Iraque celebrou essa nomeação como um sinal de proximidade de Francisco aos cristãos, que sofreram todos os tipos de dificuldades por anos e anos. Esta nomeação significa a presença do Papa neste país e entre os cristãos iraquianos que sofreram tanto. O Papa expressa sua proximidade com essas pessoas, sua solidariedade. Ele diz que eles não são esquecidos. Ele construiu uma ponte. Em um Iraque devastado por guerras e pela passagem do autoproclamado Estado Islâmico, as feridas estão se curando pouco a pouco. Por mais importante que seja reconstruir a infraestrutura destruída, é tão importante restaurar a coexistência perdida. Notícias como a nomeação do patriarca Sacco como cardeal foram um presente para todo o país, não apenas para os cristãos. Os muçulmanos receberam esta notícia como um presente para o Iraque, como um gesto de apoio ao Iraque. Isso significa que o Iraque também está presente na Igreja Católica Universal. Como uma imagem do esforço para recuperar a coexistência, pode-se ver o patriarca dividindo o jantar no final do Ramadã com seus vizinhos muçulmanos. Eles falaram de uma maneira diferente quando a igreja iraquiana lhes ofereceu o jantar. Eles perceberam nosso apreço por eles, por seu jejum, por sua religião. Nós os respeitamos e isso ajuda muito na coexistência. No entanto, há passos a serem dados, como separar a religião e o Estado definitivamente, ou dar aos cristãos iraquianos um lugar na sociedade e não considerá-los cidadãos de segunda classe. O futuro dos cristãos será melhor. A paz virá, porque nenhuma guerra durou para sempre, certo? A liberdade religiosa também virá, e as pessoas poderão pensar livremente e escolher sua própria religião. O patriarca tornou-se cardeal de uma igreja que foi reduzida, mas não derrotada, embora haja menos da metade dos cristãos que estavam lá há uma década. Aqueles que permanecem no Iraque não estão dispostos a deixar a terra que lhes pertencia desde o tempo de Abraão. A organização Ajuda a Igreja que Sofre apresenta relatório anual que expõe conflitos que acontecem na Índia. A organização Ajuda a Igreja que Sofre, AIS, interrompe o sangramento. Na apresentação de seu relatório anual, a organização expôs conflitos graves e esquecidos, como os da Índia. Uma grande parte dos recursos da AIS em 2017 foram dedicados ao país. Lá, os cristãos são a minoria, compondo apenas 2,7% da população. A organização relata uma atmosfera de perseguição e que o número de ataques anticristãos ultrapassou 700 no ano passado.
Eles são oprimidos por todo o sistema e pela radicalização contínua dos hindus. E eu posso te dizer o que eu vi. Eles realmente merecem a nossa ajuda. É uma situação muito séria. A Ucrânia é um dos países que a ajuda à igreja que sofre mais ajudou. Sua situação é dramática. Mais de 1,5 milhão de refugiados internos estão gritando por ajuda. Mas seu choro quase não parece chegar ao Ocidente. 60% dos que são forçados a abandonar suas casas são aposentados. Os 2 países que receberam mais ajuda são a Síria e o Iraque. No Iraque, eles estão trabalhando para que seu país se recupere. Se a reconstrução de edifícios é complicada, resta saber até que ponto os corações danificados pela radicalização religiosa podem ser reconstruídos. O cardeal Mauro Piacenza, presidente da Ajuda à Igreja que Sofre, lembrou que essa missão já havia sido cumprida e agora eles vão trabalhar para fazê-lo novamente. As raízes da Ajuda à Igreja que Sofre remontam a 1947, quando a necessidade de reconciliação e paz levou Pio XII a promover uma instituição de ajuda. As famílias tiveram que ser reconstruídas, órfãos e viúvas tiveram que ser acolhidos, os idosos tiveram que ser ajudados. Foi reconstruir consciências endurecidas pelo ódio e ressentimento, e, acima de tudo, pelo veneno da ideologia. Para tornar realidade esta missão, o grupo AIS e as outras igrejas não católicas desenvolveram o Plano Marshall para cristãos no Iraque, um plano de ajuda para alimentar 95 mil pessoas das planícies de Nínive e financiar a reconstrução de 200 moradias. O projeto visa ajudá-los material e espiritualmente a curar as cicatrizes deixadas pelo Estado Islâmico em seu país. Organizadores lançam música com o tema da Jornada Mundial da Juventude de 2019 no Panamá. 6 meses antes da Jornada Mundial da Juventude de 2019 no Panamá, os organizadores lançaram um videoclipe oficial para o hino. A melodia cativante pode ser cantada nos 5 idiomas oficiais do encontro: espanhol, inglês, italiano, francês e português. O vídeo foi filmado em várias cidades do país para mostrar a beleza natural do Panamá, da selva às baías. A população indígena até participou, e as danças e instrumentos do país são exibidos. Todos os artistas são do Panamá, exceto os que aparecem na versão em português. O compositor panamenho, Abdiel Jiménez, encabeçou esta versão internacional intitulado "Que seja feito em mim segundo a tua palavra", uma das poucas frases gravadas da Virgem Maria. Além disso, mostra que as redes sociais também são um ator importante nesse encontro mundial de jovens. O Século News, edição especial, fica por aqui e volta no sábado que vem com mais notícias da igreja para você. Uma boa tarde e um bom fim de semana.